precisa amadurecer para depois assumir uma postura de conselheiro, né? Às vezes o conselheiro é um outro desbravador dentro da unidade. Por isso que é importante também a gente dar as capacitações no começo do clube, né? Para ele perceber que ele. Também é importante, por exemplo, você não colocar uma menina de conselheira muito próxima da idade delas. Então, se a menina fez 16 anos, às vezes é importante você colocá-la na unidade dos 10 anos, né? Para que tenha aí esse amadurecimento, né? Delas aí. Ideia legal que eu acho, né? Talvez fazer uma noite do pijama só voltado para esse assunto. A gente pegou, chamou a galerinha, as meninas e tal, fez um negócio bem bacana, bem bonito, com bastante comida, né? Que é o que o pessoal gosta. E aí, nós começamos a tratar sobre essas coisas. Uma brincadeira que a gente fez foi o seguinte: nós pegamos várias coisas, fizemos uma lista, né? As conselheiras. Nós fizemos uma lista e colocamos lá. Todo mundo em fileira, as meninas em fileira, né? Todo mundo junto. E aí era um lugar que era com cerâmicas, aí tinha os quadradinhos, né? Aí a gente falava, dê um passo à frente quem já se sentiu feia. Dê um passo à frente quem já se sentiu excluída. Dê um passo à frente quem já sofreu preconceito com o cabelo. Ou isso, ou aquilo. E a gente percebe o quanto que elas têm esse conflito interno. E eu falo isso porque eu já passei pela adolescência e eu passei por isso. Então, existe esse conflito interno quando você não sabe quem você é, quando você não sabe as suas qualidades, porque o mundo grita o tempo todo o que os outros são. E você nunca consegue enxergar quem você é. Então, no final de tudo, a gente, né, falou, olha para trás. Quase não tinha meninas lá atrás. Todas, sabe? Então, a gente fez uma reflexão em cima dessa questão dos valores, os valores principais. Eu era diretora dos adolescentes lá da igreja e eu tinha feito também um, um, um projeto com elas de todas as quintas-feiras ter algo para as meninas dos adolescentes, que não deixa de ser o clube, né? Para as meninas do adolescente. Então, um dia ia lá um personal trainer dar algumas dicas para elas de exercícios que elas têm que fazer em casa, podem fazer em casa. No outro dia, a gente ia fazer as unhas. Na outra quinta, a gente ia levar uma nutricionista para fazer lanches saudáveis e gostosos, para elas poderem comer mais saudável. Então, assim, é muito legal também você fazer essas coisas para as meninas, porque, assim, como eu falei no começo, gente, os meninos, eles se sociabilizam mais porque eles têm lá o futebol, o videogame, que une mais eles. E as meninas, às vezes, acabou o clube, vai cada uma para sua casa, né? Salvo assim, quando você tem uma melhor amiga, você acaba ficando com ela, mas a unidade em si acaba, né? Então é legal a gente proporcionar essas coisas para as meninas. Fiz aqui, Carol, uma dinâmica com todas as unidades femininas, que é a dinâmica da caixa do quem eu sou. Então, dentro dessa caixa, a caixa vai passando e você, quando a pessoa que está com a caixa abre a caixa, ela vê uma foto e ela tem que falar as características da pessoa que está nessa foto. E aí ela tem que externar, ela tem que falar. Aí, quando eu percebia que quando as meninas abriam a caixa, elas faziam a fisionomia entrega, sabe? Quando a fisionomia entrega, você já viu que já vai vir lambança, né? Aí começava a falar e demorava, gaguejava, e as outras não entendiam o que acontecia. E você não podia falar quem era a pessoa que estava na foto, dentro da caixa. Aí você fecha a caixa, passa para a pessoa do lado. Então, quando chega no final, essa caixa, que passou por todas falaram as características da pessoa que estava nessa foto, e aí quando a gente pega e a gente mostra para todas o que tinha na caixa, quando você abre a caixa tinha um espelho. Ah, não!
quando elas abrem a caixa, Amei! eu fiz a caixa de um jeito que... Eu não sei se vocês já viram essa foto na internet, tem muito. É uma foto é um desenho de Jesus abraçando uma moça. Então, eu coloquei essa foto em cima, né, da tampa da caixa, mas quando ela abre a caixa e olha, o espelho está no fundo. Então, ela olha ela mesma. E a gente via que quando passou da primeira, então a primeira fui eu. Eu falei assim, gente, não quero ser a primeira para falar. Então, eu fiquei... não é que eu interpretei um personagem, mas eu comecei a gaguejar no começo, depois eu falei muito rápido, muito emocionada, então eu misturei as emoções. Quando eu passei a caixa para o lado, não é que quebrou o gelo, mas, assim, teve uma expectativa, e aí depois, quando foi passando, quem foi a última já falou mais natural, já falou mais não é que mais livre, estava mais relaxada. Então, porque já escutou várias qualidades, ou vários defeitos, ou o que a pessoa falou, o que as meninas falaram. E como eu peguei todas, de 10 a 15 anos, então é um universo muito macro de opiniões que você tinha. E eu só escutando, só absorvendo. Quando eu mostrei que era o espelho, teve algumas que começaram a rir de sem graça, porque se expôs, né? Porque aí elas no final, elas entenderam que aquelas falas eram delas mesmas. E as outras escutando falam assim, nossa, mas você se acha desse jeito, você se acha desse jeito. E fica, nossa, mas ela se acha assim, mas ela não é assim. Então, foi muito legal. Muito. O que nós fizemos? Nós fizemos um amigo secreto, mas de elogios. Então, nós sentamos, colocamos todos os nomezinhos num lugarzinho e elas sortearam. E quando elas abriam, né, elas já conviviam juntas, e aí quando elas abriam, elas tinham que falar sobre aquela pessoa que ela tirou. Então, falava que ela era inteligente, que ela era divertida, que ela era bonita. E, assim, a outra que ouvia tantos elogios, tiveram meninas que nunca tinham ouvido isso em casa, assim. Então, elas ficam emocionadas, né? Elas falam, nossa. E aí, às vezes, uma fala, nossa, ela é super engraçada. Eu falo, é mesmo. Né? Então, ela começa a sentir que o grupo olha para ela com um olhar diferente também. E que ela é aceita. Ela não precisa lutar tanto para fazer parte de alguma coisa. Ela faz pelo que ela é. Legal. A gente fez também o ano passado, o diretor deu a ideia, né? De trazer aquele questionário e descobrir a linguagem do amor das crianças. Eles fizeram com a família, né? Convidou a família. E aí teve um pouco um bate-papo ali de familiar e tudo mais. E aí no final a gente fez, né, o questionário e tudo mais. E aí tinha adolescentes que eles falavam, nossa, eu nem sabia que essa era a minha linguagem do amor, mas pensando em tudo que eu já passei, realmente eu não gosto de toque físico, eu prefiro palavras de afirmação. Aí o outro, realmente eu gosto muito de toque físico. Então, a gente descobriu, né, muitas coisas dentro dessa questão da linguagem do amor, porque depois, para trabalhar, ficou muito mais fácil, né? Porque você sabendo as características deles, e até mesmo eles se conhecem, eles vão entender um pouco mais sobre eles, né? Não ficava presa na reunião do clube. Então, por exemplo, eu já levei as minhas meninas para o planetário, só a nossa unidade. E assim, é do zero. Não é pega o pai ou a mãe, entra no carro e leva. A gente foi de ônibus até o planetário. Aí, nesse dia não deu certo, né? Porque o planetário estava fechado, então a gente teve que ir no planetário como sempre, né? A gente teve que ir no planetário da Zona Leste, a gente teve que ir de carro e tal. Mas nessa aí, atividades externas, fora clube, com a sua unidade. Eu fazia muito... tem gente que não gosta, né, de assimilar uma reunião à comida, mas na minha casa, desde sempre, eu fui criada desse jeito. Minha mãe adorava cozinhar, e nada melhor do que um almoço da unidade na sua casa. Nossa, olha sim. Isso. Então, um almoço da unidade, um café da manhã, antes da reunião do clube começar. Então, aquele aconchego que a unidade sente, eu acho que cria vínculos, que cria ligação.
cria intimidade, e nada, você pode falar o que você quiser quando você tem intimidade. Então, esses vínculos que a gente faz, né? Saída, caminhada, classe de guia tem que fazer aquela caminhada eterna de tantos quilômetros, vai e volta. E quando você faz com a sua unidade, fica muito mais interessante. Rola conversa e canta, e ainda briga no meio do caminho, no final já está conversando. Então, essas saídas, né? Rola uma intimidade que eu acho que leva para a vida toda. Eu acho que é uma coisa assim que nunca esquece, e quando você lá na sua melhor idade, você vai lembrar dos passeios que você fez quando você era mais nova e estava junto com a sua unidade. A unidade sendo unidade. O principal fator que mantém um juvenil no clube é o senso de pertencimento. É verdade. Nós temos um pastor em comum, amigo nosso, pastor Gerson, que ele sempre fala que a maior pregação do evangelho é a pregação da amizade. Quando o jovem tem amigos no clube, amigos na igreja, ele fica mais, né? Aí depois ele pega o amor por Jesus e nada mais tira ele. Mas até ele pegar esse amor por Jesus, você precisa fazê-lo sentir, pertencer. Fala assim. Complementando, eu gostei muito disso que o Ricardo falou, eu estava pensando nisso. Porque, às vezes, a gente perde um pouco o foco. Eu vou falar, a gente perde na época que eu era conselheira, né? E jovens também a gente acaba perdendo o foco também. A gente perde um pouco o foco e acha que o que mantém o jovem, a criança na igreja, são as atividades. E, na verdade, a criança, o jovem, ele participa das atividades por causa dos amigos. Então, o clube, assim, gosto muito do clube, mas só que é muito mais fácil fazer todas as coisas do clube se eu estiver com os meus amigos. Então, essa sensação de pertencimento, você encontrar esse vínculo, ele é importante porque quando ele ficar com preguiça e falar, nossa, hoje é prova de ordem unida, vamos fazer eu ficar naquele sol, queria estar na piscina, queria estar no Sesc, na praia. Ele vai lembrar, não, mas meu amigo está lá. Então, vou para lá, porque senão ele vai ficar bravo comigo, então eu vou lá para ele. Então, é uma responsabilidade muito grande encontrar essas âncoras, né, esses assuntos em comum, esses pontos, né, que firmam a criança, o adolescente, enfim, neste grupo, para que ele consiga passar por todas as provas que o clube também passa para ele.